Oi, queridos, boa noite. Domingo, dia 31 de março, entrando aqui para fazer o horóscopo do mês, previsão do mês. Quem quiser saber os dias melhores para namorar, alguns dias específicos, já tá postado lá no meu site, que é o paulapires.com.br, tá bom? Porque eu sempre digo alguns dias em especial de número, né, que eu falo lá no site, tá bom, gente? Eu vou falar sobre a vibração para a área amorosa e geral, tá? E alguns cuidados específicos também. Ó, hoje o Rony, conhece ele? Sagitariano? Ele fez questão de dizer que queria fazer a previsão mensal com vocês. Bonsoir, tem gente aqui falando francês, gente que sabe que eu falo francês, que já tá aqui falando em francês comigo. Bonsoir, como ça va? Bien? Então vamos lá. Bom, gente, Sol, signo de Áries, né? Esse Sol no signo de Áries, ele favorece 3 coisas em especial nesse mês de abril, tá? Projetos engavetados, então coisa que você precisaria fazer andar e que você tá demorando pra fazer andar, que você tá enrolando e não faz, maravilhoso pra tirar da gaveta e fazer acontecer, né? Então, momento de TBC muito favorecido. Fazer mais atividade física. Então, pessoas que estão sempre enrolando, com preguiça, dizem que vão começar a academia, né? E aí no final nunca começa, sempre naquela procrastinação, né? Esse mês é favorável para você começar a se mexer, né? Porque muitas vezes toda caminhada longa tem um começo, né? Então tem que pôr as mãos à obra aí, né? Fazer as coisas acontecerem. O terceiro ponto é ser mais ousado e criativo no trabalho. Então, por exemplo, se você percebe que tá em crise, o movimento diminuiu, alguma coisa aconteceu, esse pode ser um momento de você ser um pouco mais criativo, né? Desenvolver ideias, desenvolver soluções. Não adianta a gente ficar reclamando da vida, né? Diante das situações adversas que ocorrem. Quando as situações adversas ocorrem, sejam no trabalho, sejam na área amorosa, sejam na área de saúde, a gente tem que correr atrás e tentar resolver isso da melhor maneira possível. Como eu sempre digo, tentar entender o que está acontecendo, as lições que estão por trás de algumas situações que aparentemente são adversas, tá? Bom, em relação ao Mercúrio, né, ele ficou vários dias aí retrógrado, né, no mês de março, né, saiu dia 28 de março do movimento retrógrado, foi bem tenso, até mesmo porque estava em peixes e vai continuar em peixes, tá, gente? Para quem não sabe, o Mercúrio em peixes, ele está em exílio. Dentro da astrologia a gente chama de exílio, então existem posicionamentos melhores para você ter os signos, né? Então, por exemplo, Mercúrio é bom você ter ele no signo de Gêmeos, de Virgem, que é o que a gente chama de domicílio, e você tem Peixes, que é o signo oposto, né? A Virgem traz um pouco de confusão, mente errática, confusa, ilusão, né? Então as pessoas ainda nesse mês, até o dia 17 de abril, vão sentir um pouco esse peso do Mercúrio em Peixes, de deixar a mente um pouco mais errática, podem ficar um pouco mais distraídos, às vezes com preguiças de trabalhos intelectuais que exijam mais atenção, né? Então até o dia 17, cuidado com isso, de abril, tá? Com confusão, com dispersão. E também com comunicação um pouco errática. Por outro lado, é bom para intuição, tá? Então, aquelas coisas que você pode sentir, né? Eu devo fazer isso, é isso mesmo, vamos lá. Você vai estar com essa capacidade maior de sentir o que deve ser feito, o que é muito positivo, tá? Então aí tem que se conectar com a sua intuição, né? E conseguir captar, né? Do alto o que tá vindo. Depois do dia 17, Mercúrio entra em Áries, que vai favorecer uma comunicação mais objetiva, porém às vezes um pouco mais ríspida, mais dura, né? Não podemos esquecer que o Áries, né? O signo de Áries é regido por Marte, que é o deus da guerra, que por sinal é o regente do ano, né? Nós estamos no ano de Marte, então o ano em si como um todo, depois quem quiser ver a previsão anual que eu postei, vou citar aqui no setor de cards, vocês dão uma olhada, né? Que aqui no meu canal do YouTube tem.
Porque as pessoas vão estar um pouco, às vezes, agressivas, brigando à toa, fazendo drama por situações que digamos assim, não precisaria de tanto, né? As pessoas estão tentando, assim, tipo, uma coisa que você poderia resolver de uma forma muito mais pacífica, muito mais calma, as pessoas, às vezes, estão dando um tiro de canhão para uma coisa que bastaria, de repente, uma conversa, né? Ou uma coisa muito mais suave. Então, isso é ruim, né? Porque se deixar, as pessoas nesse ano vão gerar muito karma, né? E esse Mercúrio em Áries, a partir do dia 17, vai deixar as pessoas às vezes um pouco mais objetivas, com a mente mais rápida, porém com uma tendência a um pouco de rispidez e sincerocídio. Então, às vezes, falando coisas que não é pra falar, falando coisas que depois você vai se arrepender do que você falou. A gente não pode esquecer, gente, que a comunicação gera karma, tá? Tudo que você fala gera um karma. Se você agride alguém, se você fala mal de alguém, se você julga alguém, tudo isso tá gerando karma, tá? Inclusive tem vídeo já meu falando sobre o karma que gera o julgamento. E mais um detalhe que eu já falei aqui e repito: toda vez que você julga alguém ou alguma situação, você se liga àquilo. Então, muito cuidado, porque às vezes você não gosta de alguém, você não gosta de um político, você não gosta de não sei o que, tem alguma coisa que você não gosta. Só que você fica numa coisa tão assim de raiva com aquilo, que você se prende àquilo. Tudo que a gente julga demais e que a gente quer se separar daquilo no sentido de aquilo é pior que eu, ou aquilo eu não quero, ou com raiva daquilo, mais aquilo gruda na gente. Então, tudo que você não admira, que você não gosta, né, ou que você tem raiva, ou qualquer coisa do gênero, tente ficar neutro diante disso. Veja isso com neutralidade, respeite sempre o ponto do planeta e o ponto de cada ser humano, para você não se envolver demais, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se deixar, eu tomo esse cuidado comigo, que se deixar, às vezes eu para as pessoas que conhecem meu trabalho, sabem que eu gosto de política, eu às vezes acabo me envolvendo demais nesses assuntos, e às vezes eu paro um pouco de ler, porque se deixar, a gente vê cada coisa de política, né, cada situação que começa difícil, às vezes, ficar neutro, né, e aí quando a gente percebe isso, que tá saindo da neutralidade, que uma coisa tá atrapalhando o nosso ponto, às vezes a gente tem que dar um tempinho, respirar, para isso não abalar o nosso emocional e também não abalar a nossa energia, né? Pra gente vibrar sempre numa frequência mais alta e não começar a vibrar em frequências mais densas, que são essas frequências do julgamento, da raiva, né? Dos sentimentos negativos em relação ao próximo, tá? Bom, Vênus, agora falando de amor, tá, gente? Vênus, ele vai estar até o dia 20 de abril no signo de Peixes, então temos aí 2 posicionamentos nas primeiras dezenas do mês, né? Os primeiros 20 dias do mês no signo de Peixes, né? O Mercúrio, que continua, e o Vênus também. E isso vai trazer um romantismo muito grande, então é muito bom para fazer declarações de amor, muito bom para iniciar relacionamentos. Tem gente que tá ficando com sono na previsão, olha o interesse na previsão, gente. Tá super interessado na previsão. Ai, mas não vai fazer muita diferença não pra mim a previsão, viu? A senhora cuida de mim muito bem, eu tô bem cuidado, tendo minha ração, tá bom. Então, gente, relacionamentos amorosos que de repente vocês precisariam firmar, né, dar mais valor também, né, às vezes surgem pessoas na vida da gente e às vezes as pessoas passam e a gente não deu valor às qualidades porque fica vendo muitos defeitos, né, então tem que tomar muito cuidado. Lógico, sempre uma pessoa vai ter, né, defeitos e qualidades, mas nós temos que ver, né, aquelas pessoas que tenham qualidades e defeitos que mais combinam com a gente. Então, nesse período, né, de Vênus aí em Peixes, é muito favorável para firmar relacionamentos, para ter mais compaixão, sabe? Então, assim, algum defeito, que nem o Rony, por exemplo. Ele é um cachorro que às vezes ele late, né, porque ele quer proteger a mamãe. Então, ele tem esse defeito de às vezes latir, aí eu tenho que falar pra ele ficar um pouquinho quietinho, mas eu sei que é porque ele quer proteger a mamizinha dele, sabe? Ele acha que ele é o macho, né, da casa, então ele quer proteger de todo jeito. Um ponto que é importante, gente, é que deve-se evitar na área amorosa a questão de se irritar e se melindrar. O que é se melindrar? Melindrar é ficar se incomodando com pequenas coisas, né? Ah, então fulano falou tal coisa, ai, não gostei, ai, porque fez aquilo. Então tem que tomar bastante cuidado também com o nível, né? Tem gente aqui dizendo que tá apaixonada com o Rony. Então tem que tomar muito cuidado também com o nível de ficar se incomodando com as coisas demais, tá? Depois do dia 20 de abril, Vênus entra no signo de Áries, né?
E aí a gente vai ter o oposto, né? Em vez de 2 posicionamentos em peixes, a gente vai ter alguns em Áries. Então vai dar uma característica esse mês aí, no final do mês, a gente vai sentir muito essa energia de Marte e de Áries. Então muito cuidado, de uma forma geral, gente, com agressividade, né? Com energia negativa em relação ao outro. O Marte, ele às vezes exagera nisso. E aí eu refriso, isso gera karma, né? Mesmo que você agrida alguém verbalmente, ou seja lá como for, e a pessoa não revide porque a pessoa é da paz, porque a pessoa vibra numa frequência de luz e não vai baixar a vibração dela, você está gerando karma quando você é agressivo ou tenta fazer qualquer coisa de mal para o outro, e isso inevitavelmente vai voltar para você, pode voltar através de outras pessoas, porque, né, a justiça de Deus tarda, mas não falha, e todos que conhecem Deus e conhecem as leis do karma e as leis do universo sabem que não tem como fugir disso, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento com os nossos passos e principalmente com os nossos pensamentos, tá, gente? Porque os nossos pensamentos vibram. Então, se você tá aqui pensando com uma vibração positiva, desejando bem para todas as pessoas, né? Mesmo as pessoas que não te fizeram o bem, desejando bem para os vossos inimigos, né? Como diz na Bíblia, né? Amai os vossos inimigos e fazei o bem, aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então a gente sempre tem que vibrar na luz, por mais que seja difícil, sempre que passam provas, né, na nossa vida, aí que a gente tem que conseguir mostrar mais de que lado que a gente tá, né? Se a gente tá do lado de Cristo mesmo, né? Do lado do amor, dessa energia crística, que é a energia que do chakra cardíaco, né, de aprender a perdoar, de aprender a cuidar, de aprender a cuidar desse planeta, a vibrar, né, inclusive vou passar para vocês aqui uma meditação que eu gosto muito, que é quando você estiver orando, meditando, imaginar uma luz verde no seu chakra cardíaco, que é esse chakra aqui, que é o chakra dos sentimentos, que é onde a gente ama, né, e quando a gente não sente amor pela gente ou pelos outros, às vezes esse chakra fica muito conturbado, né? Mas é um chakra que a gente tem que aprender a trabalhar com ele fica sempre aqui no meio, né? Então uma meditação boa é quando todo mundo dizendo aqui que tá apaixonado pelo cachorro. Gente, dá um close nele. Um close nele. Eu sou suspeita, gente, sou muito suspeita pra falar desse cachorrinho, porque eu quando vi ele a primeira vez, foi amor à primeira vista. Ó a cara de bofe olhando pra vocês, dá uma olhada. Então, gente, imaginem quando vocês estiverem meditando, orando, uma luz verde no chakra cardíaco e essa luz ir se expandindo. Então, você imagina primeiro ela expandindo por todo o seu corpo, depois pela sua casa, depois pela cidade, depois pelo Brasil todo, depois pelo planeta todo e expandindo para todo o cosmos. Ou seja, imagine essa energia amorosa de forma incondicional, né? Ou seja, aquele amor que você tá doando sem querer nada em troca, expandindo para todo o universo. Esse é um exercício muito bom durante todo o ano de Marte, gente. Sempre que vocês começarem a entrar nessa vibração de Marte, não vamos esquecer que o Sol tá entrando em Áries aí, né? Então entrou em Áries, já vamos ter mais outros aspectos em Áries, mais um ano de Marte. Então, particularmente, abril e maio, gente, cuidado, tá? Cuidado, porque assim, vai ter essa tendência, combatividade demais, né? Então, assim, muito cuidado, gente. Não vão deixar essa energia negativa de Áries, né? Da briga, da guerra, desse Sol entrando em Áries aí, pegar vocês por vocês mesmos, por não ficar gerando karma, tá? Então aliviem e pensem no chakra cardíaco. Vamos emanar essa energia de luz verde para todo o planeta. Olha aqui as plantas verdes, né? Por isso que a gente se sente tão bem no mato, né? Porque quando a gente tá no mato, a gente tá em contato com essa energia verde, que é a desse chakra, que é a energia do amor, ou seja, que sublima tantos sentimentos negativos, né, que ficam mais nesses chakras baixos aqui, né, de raiva, de insegurança, de medo e de etc. Vamos tirar uma mensagem do dia? Vamos lá? Pro horóscopo, essa mensagem, vamos pensar numa mensagem que seja do mês, né? Porque a gente fez o horóscopo mensal aí, falando do Sol em Áries, falando dessa vibração importante, né? Que vai ter relação com a entrada também do ano novo astrológico, que foi agora, né? No finalzinho de março a gente entrou no ano de Marte, então tá muito forte essa energia de Áries, né? De Marte, que acabou de entrar, do ano de Marte, e do Sol em Áries. Então vamos pensar aí numa mensagem positiva para toda essa energia, né, guerreira de Marte, de Áries, mas pensar em como vamos sublimar tudo isso. Olha que legal, gente, o que eu tava falando? De sempre trabalhar, o livro que eu tô lendo é esse aqui, ó, o livro das atitudes.
Olha o que eu tava falando, sempre comentando de transmutar, né, o negativo em positivo. Olha o que eu tirei. A Flá tá dizendo aqui, manda uma mensagem boa, porque tá puxado. Ai, isso é engraçado, gente. Ó, tá aqui, ó. Tome uma atitude positiva. O que eu acabei de dizer, gente? Pra vocês vibrarem, né? E expandir a energia positiva do chakra cardíaco. Olha aqui, a pessoa tá pensando, tá vendo, ó? Ela tá vibrando, emitindo uma luz no pensamento dela. É a imagem que tá mostrando nessa mensagem, tá? Caiu muito, teve tudo a ver com o que eu falei, tá? Então vamos lá, tome uma atitude positiva. Ó, tudo a ver com o que eu falei do ano de Marte, de Áries, bateu tudo, ó. A atitude positiva é aquela que nos convida a desistir de posições extremistas e a perceber um ponto de transcendência e equilíbrio na nossa consciência. Que eu falei de não ficar no extremo, que você se liga ao que você julga. Lembra que eu falei isso, né, gente? Desse ponto, podemos ver tudo numa perspectiva mais ampla e descobrimos imediatamente uma saída criativa. Barreiras se dissolvem, desentendimentos se clarificam, porque estamos dispostos a ver o melhor em nós mesmos e nos outros. Isso que eu tava falando agora, né? Bateu total. Sugestões práticas para uma atitude positiva. Fique atento aos excessos de polarização. Procure sempre ver o princípio único, segundo o qual todas as coisas, positivas ou negativas, se desenvolvem. Veja se você está depositando a sua fé em coisas exteriores, credos, pessoas. Dependa unicamente da sua divindade interior. Falei isso na previsão esses dias, hein? De vós sois deuses, mas morrerão como homens. Falei exatamente isso, ó, de novo. Veja se você está depositando a sua fé em coisas exteriores, credos, pessoas. Dependa unicamente da sua divindade interior, o ponto de transcendência dentro de você. Terceiro item, use sua imaginação criativa, um dom da alma. O que eu falei, gente? Sol em Áries é bom para ousadia, ter atitudes ousadas, fazer coisas diferentes, ver soluções em vez de ficar reclamando da vida. Comecei a previsão falando disso, que é favorável essa entrada do Sol em Áries, a iniciativa, ir atrás, TBC, e falei de ser mais ousado e visualizar soluções. Exatamente o que saiu aqui, hein? Use sua imaginação criativa, um dom da alma, apenas para criar aquilo que quer ver manifestado na sua vida. Esse é um ponto importante. Você vê que eles colocaram uma vírgula, né? Apenas para criar aquilo que você quer ver manifestado na sua vida. Porque você usa a sua imaginação criativa para criar coisa ruim, ficar imaginando coisa ruim que vai acontecer com você. Ah, vai acontecer aquilo ali na esquina. Ah, vai... Você vai dar poder para coisa ruim acontecer, né? Então você tem que imaginar sempre as coisas positivas acontecendo. Tanto é que essa mensagem tome uma atitude positiva. Nada mais pertinente do que colocar essa dica. Ou seja, use o seu poder mental, a sua lei da atração para criar a realidade que realmente te interessa. E quando começar pensamento negativo de realidades que não te interessam, como eu disse, fala cancela, começa a meditar, começa a orar, começa a vibrar, começa a cantar, né? Começa a ser que nem gente de Sagitário, positivo. Bom, último item. Permaneça flexível diante das situações da vida. Falei esses dias de atitude moldável, hein? Saiu de novo esse tema. Permaneça flexível diante das situações da vida. Na flexibilidade está a maior força para que a atitude positiva se expresse. Que tem muito a ver com ressignificar, né, gente? Porque às vezes acontece uma coisa que aparentemente, já falei essa semana, que aparentemente é negativa, mas no fundo, mais pra frente, você vai ver que ela foi positiva porque te fez crescer em alguma coisa. Então, quando você tem atitude flexível ou moldável, que foi justamente uma atitude que saiu essa semana, né? Tomar uma atitude moldável, você não fica sofrendo por uma coisa, mas sim ressignifica aquilo, vê por um lado positivo e transcende, né? Então isso é o mais importante, tá? Gente, eu queria dizer que nesse mês eu vou continuar com a consulta de 4 técnicas, tá? Muita gente perguntando aqui, quem quiser marcar consulta é só entrar no meu site, que é o paulapires.com.br. Gente, pessoas perguntaram aqui do Rony. O Rony, ele não mora no consultório, tá? Ele não fica no consultório, ele fica comigo, fica comigo, meu gordo. Tchau, gente. Ó, namastê. Namastê junto.
Faz um namastê, filho. Faz um namastê. Namastê. O Deus em nós, eu reino humano e ele reino animal, saúda o Deus em vocês.